Olá, eu sou o treinador António Barbosa e esta é a minha visão do Sporting Benfica da primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Relativamente à equipa do Sporting Clube Portugal, e esta equipa vamos trabalhar com os bonecos brancos, vamos fazer uma contextualização histórica. Uma equipa que foi campeã nacional, muito com base nas situações de contra-ataque e que fruto da sua evolução através de três pilares fundamentais, que é uma ideia de jogo que deriva num modelo de jogo baseado no recrutamento adequado de jogadores com as características ou perfil pretendido. Uma ideia altamente sistematizada e que, graças a uma contínua e elaborada pesquisa, conseguiu identificar recursos que permitissem jogar da forma que o treinador pretende. Muitas das vezes, o melhor investimento é efetivamente não perder recursos, e foi aquilo que o Sporting Clube Portugal conseguiu fazer ao longo do tempo. Esta equipa, quando em organização ofensiva e quando sai de trás, na primeira etapa de construção, tem um posicionamento muitas vezes simétrico, com os centrais a baixarem, um central fora da área, regra geral o central do meio, e o duplo pivô em apoio, os alas numa posição interior, e algumas particularidades que emergem do modelo de jogo. Primeiro, a noção clara de quando há uma saída à procura do terceiro jogador, ou seja, se sair num dos jogadores do apoio e se jogar dentro, a linha que é ultrapassada e este jogador tanto de costas procura um apoio frontal. Isto tanto se verifica no setor, no corredor central, numa linha defensiva, no setor médio, quando é jogado, por exemplo, no ponta de lança, e em todos os instantes do jogo, a procura constante do jogador seguinte. Neste jogo em particular, o Sporting Clube Portugal, habitualmente contra a maior parte das equipas, mesmo quando é pressionada dentro da área, retarda o seu momento de libertar a bola, espera que o adversário defina a pressão para identificar o jogador livre. Neste jogo não se verificou tanto. O que se verificou efetivamente foram os padrões na saída. Voltando à primeira etapa de construção, o que percebemos várias vezes foi, quando baixo, a questão de o Morita deslocar-se mais para um corredor lateral e o Martin Newman mais no corredor central a dar aqui um apoio, e depois a diversidade de opções, principalmente no corredor lateral esquerdo, Morita no corredor, Pedro Pote em apoio, Morita na profundidade, sendo que a largura é dada muitas vezes pelo lateral esquerdo, neste caso Mateus Reis. Numa zona central, a questão de quando a bola entra mais rápido no ponta de lança, um duplo apoio frontal, um duplo pivô e um duplo ataque à profundidade, parte dos dois jogadores mais do setor ofensivo. Quando numa etapa mais alta de construção, numa segunda etapa, quando a equipa se coloca com um duplo pivô, com um central do meio, salientar também um aspecto muito interessante na evolução deste modelo de jogo. Lá está, o modelo de jogo não cristaliza, o modelo de jogo evolui sistematicamente. A equipa do Sporting Portugal consegue neste momento jogar na largura, jogar no apoio, identificar claramente os jogadores de apoio, e consegue jogar na profundidade, seja pelo ponta de lança, com movimentos em ruptura, colocando aqui a equipa adversária num bloco médio, seja como neste caso e neste jogo, o ataque à profundidade por parte dos jogadores de lateral, neste caso, Catano atacar a profundidade numa zona intermédia a dividir. Um aspecto a salientar também nesta equipa é que, quando em construção, a maior parte das vezes os jogadores que dão o gatilho para acelerar o jogo são os jogadores aqui da zona central, ou seja, os centrais, através da condução, exemplo, o golo que o Quaresma marcou há pouco tempo, ou mesmo o Coates no segundo golo, entrando em condução, soltando depois para o Catano e depois atacando a profundidade, ou através das circulações de passes longos, seja para uma zona interior, e também aqui a capacidade que o Sporting Clube Portugal desenvolveu, principalmente nesta época, e esta maturação de uma ideia de jogo, capacidade de jogar de fora para dentro, capacidade de jogar de dentro para fora, e principalmente a capacidade de jogar em passes diagonais. Tipo de exemplo, uma pressão vinda na diagonal, como foi a pressão sofrida ontem algumas vezes, a possibilidade deste jogador vir buscar a bola em diagonal, que dificulta a zona pressionante. Regra geral, há um apoio, há um encurtamento, e o médio contrário, por questões numéricas e espaciais, por controle de espaço, dificilmente
consegue bloquear esta linha de passe e a partir daqui ser um acelerador, como disse antes, através de um passe longo, através da condução, seja por o duplo pivô dos médios, seja por um dos 3 jogadores da linha defensiva, um dos 3 jogadores mais defensivos. Quando a equipa consegue estar já na zona de criação, um dos aspectos que nós percebemos e que acontece com alguma regularidade no Sporting Clube Portugal, sobretudo o que falámos da maturação de uma ideia de jogo, parece mais evidente a questão dos padrões e o tempo de maturar os padrões. E olhando para os três corredores e as dinâmicas de corredor, óbvio que os jogadores que estão a jogar trazem representações diferentes à equipa e ontem em particular, considerando o corredor lateral direito, a questão da envolvência do Qatar na profundidade, pé esquerdo, Marcos Edwards mais em apoio e a posição entre os quadrados, para numa primeira fase, quando em ataque posicional, começar gradualmente a criar dúvidas se é o central que sai, se é o lateral que sai, se é o médio que tem que encaixar, de forma a desposicionar a equipa, não só pelo movimento da bola, mas e também por aquilo que é o posicionamento inicial dos jogadores. Sobre o movimento da bola, o Sporting Clube Portugal, para além da questão do passe em diagonal e para além da questão da tração na posse de bola, muitas vezes procura esta questão de corredor lateral direito, neste jogo em particular, o ala em apoio, lateral em profundidade, ou lateral em apoio e o ala a fazer diagonais de dentro para fora. Com o apoio de um médio defensivo, neste caso o Martin Ullmann, mais em apoio, mais atrasado. Num corredor central, a questão da procura do jogo interior, quando joga com um ponta de lança e um ala muitas vezes mais próximo, ou seja, a criar um 2 contra 1 quase com este central, neste espaço mais reduzido. A questão do jogo interior e o duplo apoio, ou seja, jogar de fora para dentro e o duplo apoio frontal com os dois médios a aparecer, mas também a questão de um apoio frontal por parte de um dos médios e outros médios em ruptura, como é o caso muitas vezes do Morita. No corredor lateral esquerdo, e apesar de nós posteriormente falaremos de alguns elementos estratégicos que me pareceram emergir neste jogo, é de considerar uma nuance muito importante, que foi a utilização de um lateral com mais características defensivas, mas que foi pedido muitas vezes as missões ofensivas exatamente da mesma forma. E as combinações aqui pedidas muitas vezes com questões do lateral mais projetado, questão do jogo interior por parte do ala extremo numa zona mais de interior, ou a questão do extremo em apoio e o tal uma diagonal de um dos médios, neste caso mais uma Morita, a cair num corredor, fazendo uma diagonal de dentro para fora, mas também muitas vezes vir zona aberta para depois zona interior. Situações do último terço, ou seja, situações de finalização efetivamente dita. Um dos movimentos característicos na construção e na criação por parte dos jogadores que não fazem apoio, ou seja, por exemplo, o Gyökeres, se for uma situação de corredor esquerdo, o principal movimento é uma diagonal na zona contrária, ou seja, o afastamento, causando dificuldade naquilo que é o comportamento defensivo, ou seja, o central abre, liberta a zona interior, o central fecha, liberta o espaço entre linhas. Este é um comportamento padrão, e se repararmos no comportamento que ele tem no primeiro golo, mas depois tentarei explicar aquilo que é a minha visão, torna sempre difícil a questão de anular este comportamento, criando aqui uma situação fácil de 2 contra 1, ou com a envolvência do lateral, uma situação de 3 contra 1. Até porque uma das questões que o Sporting utiliza para acelerar o ritmo do jogo e para criar espaço, a forma como ou atrai a pressão, como disse anteriormente, esperando que o jogador defina a pressão e depois serve, ou através de circulações com mudança de lado de jogo, atrai e muda, provoca muitas vezes a questão de 1 contra 1 ou 2 contra 1 neste espaço. Relativamente à situação do último terço, então, o posicionamento, o Sporting coloca habitualmente 5 jogadores, um ponta de lança, um extremo, ala como queiram chamar. Se considerarmos que a bola está aqui no corredor lateral esquerdo, que muitas vezes faz um movimento interior, um segundo extremo e algumas vezes a participação de um lateral. Há situações, como em caso de segunda bola, com a envolvência de um médio, como foi o caso do golo, sendo que tem um bloco mais fixo com 3 jogadores que dão o equilíbrio necessário, ou seja, os 3 centrais, juntamente com um médio defensivo. Nestas situações de finalização, chama a atenção que o Sporting, neste espaço compreendido aqui, é onde faz a maior parte dos golos. Por exemplo, quando joga o Nuno Santos, é clara a tendência de cruzamento para este espaço atrasado.
Quando em transição defensiva, ou seja, quando o Sporting perde a bola, e vamos começar aqui pelo setor ofensivo, há uma atitude muito proativa por parte dos jogadores da frente. Isto é muito importante, porque quando os jogadores da frente, quando os avançados pressionam, empurram os jogadores de trás, ou seja, os médios, e os médios vão empurrar os centrais. E quando é disputado de uma forma enérgica, como foi o caso, e como é tendência no Sporting, o que o Sporting procura fazer é, perdendo a bola num espaço, no centro do jogo, vamos supor que o Sporting Clube Portugal perdeu a bola neste centro do jogo, há uma pressão imediata e há um encurtar do centro do jogo, procurando que a equipa fique com referências mais homem ou mais zona, sensivelmente num quarto de campo, se for possível, obviamente que há a questão dos jogadores de largura, que muitas vezes está fora do quarto de campo, e há a questão do guarda-redes na cobertura da profundidade, como por exemplo tivemos o exemplo ainda no jogo do campeonato. Mas a tendência é uma pressão para a frente, ou seja, uma pressão sobre o centro do jogo, onde a bola se encontra, aumentar o número de jogadores e condicionar rapidamente a tomar a decisão do portador da bola, fechando as linhas de passe curtas. Quando esta linha de pressão é batida, e aqui é uma das diferenças relativamente ao Sport Lisboa Benfica, parece-me obviamente, que é, sabemos que se há uma pressão intensa, eles libertam os corredores laterais, ou seja, se a bola for jogada dentro e mudar o lado de jogo, ou se conseguirem libertar o corredor e acelerar, há um espaço claro de aceleração, mas o comportamento dos centrais é ligeiramente diferente, comparativamente ao Sport Lisboa Benfica. Quando a bola está no corredor lateral, situação de 1 contra 1, título de exemplo, a preocupação do Sporting Clube Portugal parece-me ser mais no centro do jogo, onde a bola se encontra, aumentar o número de jogadores para permitir um desarme mais agressivo, ou seja, procura o desarme pela proximidade, ou seja, o desarme é meter o pé, recuperar a posse de bola, uma interseção é cortar uma linha de passe. O que significa que algumas vezes, se existir um contra-ataque e os adversários conseguirem ganhar a marcação direta e ganhar a frente, pode acontecer com alguma naturalidade situações de 2 contra 1 fora do centro do jogo, mas numa zona central do campo, numa zona de finalização. O que acontece é que, para além desta situação, os médios obviamente percebem se têm que atacar o portador da bola ou reorganizar rapidamente e fechar o espaço, e há uma grande atitude coletiva, quando falha a primeira pressão, em recolocar rapidamente, em fechar as zonas centrais, procurando reorganizar e com os critérios fechar a zona central, dar a zona lateral, organizar de trás para a frente, ou seja, permutas naquilo que é a necessidade defensiva. Se um extremo tiver que momentaneamente ou instantaneamente estar numa posição lateral, ocupa com alguma naturalidade. Quando em organização defensiva, o Sporting Clube Portugal procura, quando está no setor ofensivo e tendo em atenção aquilo que poderá ser ou que foi a disposição do adversário neste jogo, mas também aquilo que é a tendência do Sporting Clube Portugal. Ponta-lança coloca-se numa zona mais intermédia, fechando esta zona interior, os alas numa zona interior para pressionar, um dos médios mais alto procurar ajudar, por exemplo no caso de ontem, o do pivô procurar ajudar a fechar a zona do centro do jogo, outro médio em equilíbrio, os centrais a procurar a questão da superioridade numérica, ou seja, ter sempre 2 contra 1 pelo menos nesta zona central, e a questão da tendência de pressão, que é privilegiar que a bola chegue neste corredor, com os extremos, os alas a fazerem movimentos de basculação e ou de pressão, sendo que em muitos momentos do jogo, principalmente depois da entrada do defesa esquerda do Benfica, a tendência era procurar ter aquela zona de referência, ou seja, condicionar para pressionar. E há uma intenção clara para pressionar bloqueando o jogo, ou seja, ficar sistematicamente a obrigar o adversário a errar. E em muitos períodos do jogo de ontem, este tipo de pressão levou a que efetivamente o Sporting Clube Portugal conseguisse estar alto, compacto e que não houvesse ataque à profundidade. Recordo-me só do movimento de Rafa de profundidade em que a bola entrou e de um livre, muito fruto deste tipo de organização. Quando num bloco ou num setor mais médio, por exemplo depois do 2-0, em que a equipa se colocou mais neste espaço, é de realçar a dificuldade em defender algumas zonas. Obviamente o espaço entre linhas, que é característico. Cada sistema tático tem pontos fortes, obviamente, mas também tem limitações. E o que é importante, e daí a tal questão estratégica ou tática por parte do adversário, é saber explorar e saber colocar os jogadores nesses espaços. A questão de condicionar o espaço de jogo pretendido. Mas quando num bloco mais baixo, o Sporting Clube Portugal coloca-se com uma estrutura de 5, uma estrutura de 4, com grande proximidade entre as linhas, com muitos movimentos de pressão frontal por parte dos centrais numa primeira fase, ou seja, procuram matar o espaço frontal, o que por vezes
com duplas marcações ou diagonais contrárias podem libertar espaços numa zona mais central, característico de todas, como disse antes, cada sistema e cada comportamento tem aspectos positivos e aspectos que podem ser naturalmente explorados. E também ao mesmo tempo salientar os espaços que são mais vezes libertados, ou seja, cruzamentos das meias a rasgar ou distância entre a última linha e o guarda-redes, porque a linha quer estar alta, quer estar compacta e quer ser pressionado para a frente. E obviamente a situação quando conseguem jogar novamente entre os quadrados, a questão da indefinição de quem recebe e da forma como a bola entra no quadrado, ou seja, se a bola vier com um espaço, se for um passe, novamente, um passe em diagonal, um passe longo ou uma situação de tabelas ou uma situação de condução, há 3 formas fundamentais de criar espaço no jogo de futebol: passe longo, situações de tabelas com poucos toques, condução e drible. E quando conseguem desbloquear este espaço frontal, há uma tendência natural de criar situações de 2 contra 1, que a equipa procura ajustar, fechar numa zona mais central. Em situações de último terço, o comportamento do Sporting Clube Portugal, regra geral, o lateral ou um lateral será o jogador que defende o corredor lateral, um central numa zona mais interior, à zona fundamentalmente, o outro central a abrandar ou pegar uma das referências, o lateral contrário, homem-zona, dependendo do número de jogadores que entram no espaço dele, é uma marcação mais próxima, pode fechar o espaço, no caso de estar, por exemplo, em inferioridade numérica. O ala a defender uma zona interior, um dos médios poderá algumas vezes fechar este espaço aqui frontal e o espaço entre lateral e central, o outro médio com referência de marca de penalti e zonas atrasadas. A zona que o Sporting Clube Portugal sofre mais golos é a zona atrasada, provavelmente pelo facto da linha estar alta, o jogo acelera e a dificuldade que é em chegar rapidamente a este espaço. Quando se encontra neste bloco mais baixo em organização defensiva e consegue ganhar a posse de bola, uma tendência muito clara, e acho que foi um dos aspectos que o Sporting fez muito bem durante muito tempo, que é uma ligação direta no ponta-lança. Por exemplo, em particular no jogo de ontem, muitas vezes a criação de situações de 2 contra 1, mas com espaço para o ponta-lança fazer diagonais no corredor, nos corredores laterais, e muitas vezes pela forma como o Sport Lisboa e Benfica defende, falaremos depois, em situações de 1 contra 1, em que este avançado tem realmente características que o potenciam nesse aspecto. Chamar a atenção também a um aspecto, que é quando há transição ofensiva, ou seja, a equipa ganha a bola e quer ganhar metros, há uma envolvência de um conjunto alargado de jogadores. Como disse, o ponta-lança, se a bola for direta, ou seja, está condicionada a uma pressão de parte do adversário, uma diagonal para fora muitas vezes, mas se num primeiro instante ele tiver que vir em apoio, rápido a aparecer o duplo pivô com apoio frontal, o ataque à profundidade por parte dos jogadores extremo interior e obviamente mais a participação de um jogador de corredor. Se estiver a jogar no Santos, grande envolvência neste espaço cá, não foi ontem o caso, mas regra geral é esta participação que tenho. Chamar a atenção a uma particularidade: quando em transição ofensiva, e principalmente em último terço, quando são convidados a decidir, muitas vezes os jogadores escolhem um jogador de pé aberto, ou seja, como é uma jogada que há uma grande envolvência, que a equipa sobe de forma compacta e organizada, ou seja, na eventualidade de não conseguir jogar direto e ter que ganhar uma segunda bola, muitas vezes os médios muito próximos, ou a linha defensiva muito próximo, para poder recuperar exatamente este espaço. Quando há esta situação do último terço, a procura do jogador pé aberto, ou seja, o passe que vai permitir que este jogador, com maior probabilidade de eficácia, consiga resolver de primeira, seja bater na baliza, seja bater numa zona atrasada, com muitos jogadores a chegar nesta zona de finalização. Relativamente às bolas paradas, as bolas paradas ofensivas, o Sporting Clube Portugal tem tido a capacidade, não tanto visível no último jogo, mas com insistência de fazer, de variar os estímulos, ou seja, tanto bate, primeira bola para o primeiro poste, segunda bola para o segundo poste, terceira bola uma combinação. Ontem em particular, as bolas foram fundamentalmente batidas para o primeiro poste, título de exemplo no canto. E o que é de salientar? Um sobrelutar da zona referência, ou seja, da zona onde a bola vai entrar, que é realmente muito comum agora nas equipas de elite,
mas uma preocupação com o instante seguinte, ou seja, na eventualidade da bola ser penteada, ou ser ganha, ou ser dividida, o timing diferente deste jogador de entrar. Ou seja, se a bola sobrar, ele poder apanhar de frente a bola e poder também finalizar o processo ofensivo e chegar na baliza. Nos livros corredores laterais, a preocupação, e muitas vezes o Sporting Clube de Portugal, vamos colocar um exemplo em que a linha adversária está alta, eles procuram vir de uma situação difícil de anular por parte da linha, porque a bola estando cá, dois jogadores a bater, título de exemplo, dois jogadores no equilíbrio, ou mais um jogador. Os jogadores de referência da equipa do Sporting Clube de Portugal, o Coates, o Diamandé, o Gyökeres, muitas vezes na mesma zona, muitas vezes até aproveito daquilo que são as condições do adversário quando são marcados homem a homem, utilizar bloqueios, libertar bloqueios em seu benefício para criar superioridade na zona. Mas em livros corredores laterais, muitas vezes a fazer um movimento, vir de fora de jogo e criar superioridade. É uma situação difícil porque como a linha tem que baixar, eles encaixam nesta zona de cá. Obviamente para anular a linha teria que subir e há algumas equipas que fazem isso, obviamente. Lançamentos ofensivos, quando jogam em casa procuram lançar muito rápido, os apanha-bolas a ajudar e a repor rapidamente e a criar situações de finalização. Pontapés de saída, por vezes fazem combinação, ontem não foi tão evidente quanto isso. Defensivamente, nas bolas paradas, Sporting Clube de Portugal, alguns aspectos interessantes que os diferencia. Por exemplo, livre corredor lateral, ou seja, um livro que é ocorrido nesta zona de cá. Primeiro livro do jogo de ontem, a linha estava alta. O penúltimo livro do jogo de ontem, a linha estava baixa. Provavelmente com o pé do jogador que bate, se é um pé aberto ou se é um pé fechado. Provavelmente com aquilo que é a intenção daquele momento em obrigar a uma bola mais bombeada de acordo com a especificidade do batedor. Nos cantos, o posicionamento com dois jogadores homem a homem e uma referência de zona, com algumas dificuldades quando a bola entra ali ao primeiro poste, algo que foi tentado explorar por parte da equipa do Sport Lisboa Benfica. E o cuidado de quando ganha a bola, não tem definido claramente um jogador de profundidade, mas tem definido que quando ganha a bola há a possibilidade de explorar determinados espaços e ou corredores. A equipa do Sport Lisboa Benfica, duas formas distintas de fazer as coisas. Uma equipa que foi campeã nacional, uma equipa que tinha uma organização e que perdeu alguns jogadores com bastante influência, e um treinador que procurou muito mais um modelo de jogo que servisse os jogadores, que libertasse algum espaço mais intuitivo para aquilo que são as características de alguns jogadores, para poderem em determinados momentos realmente serem jogadores que decidem o jogo. Quando em organização ofensiva, o Sport Lisboa Benfica sai muitas vezes a 4, com um médio em apoio, ontem com dois aqui em apoio frontal, procura de dois jogadores aqui entre linhas, a questão do apoio e a profundidade por parte dos jogadores do setor ofensivo. Relativamente à forma quando e como são pressionados, a forma que o Sport Lisboa Benfica procura chamar a pressão, que é diferente do Sporting Clube de Portugal, é através da circulação de bola, ou seja, com mudanças lá de jogo, com atração ao lado para depois explorar rapidamente a superioridade no outro lado. Num setor, ainda na etapa de construção, mas com um pouco mais espaço, mais longe ao sair da grande área, o que verificamos muitas vezes é uma saída a 3, com um dos médios a encaixar, falso lateral mais baixo, posicionamento mais aberto e um jogador aí por dentro, depois falaremos sobre isso, um apoio frontal e quase que um inverter no triângulo, ou seja, um médio defensivo, um médio ofensivo aqui a jogar nas costas da linha, um dos médios a procurar a referência e o outro médio aqui a segurar o adversário, e um jogador aqui que poderá ser o jogador que serve de apoio e de ligação para o jogo. Na etapa de construção e indo relativamente aos corredores, passando para a etapa de criação, corredor lateral direito, dinâmica, muitas vezes para libertar o espaço de Maria, mais em apoio com um lateral a passar por dentro, libertando este espaço e criando indefinição na defesa sobre quem vai pegar em que zona, em que espaço de jogo, para mais perto da área entrar em condução, procurar a finalização ou procurar o passo para o duplo ataque à profundidade, principalmente
pelo ponta, pelo ala contrário e eu pelo médio ofensivo, que é criar um 2 contra 1 no corredor central. No corredor lateral direito, então a questão do Di Maria. No corredor lateral esquerdo, uma situação de um ala em apoio com ruptura por parte do médio. O João Mário pode aparecer às vezes em ruptura neste espaço de cá, e eu o médio ofensivo. Por exemplo, no lance de ontem em que o médio ofensivo, o ala dentro e o médio ofensivo procurou ir fora, numa saída a 2, eles estavam mais fechados com o jogo exterior, para depois procurar um jogo mais interior. Quando joga com um ponta-lança de referência, a questão do jogo interior com o duplo apoio frontal, ou jogo interior, apoio frontal e profundidade. Em situações do último terço e o comportamento que eles têm na etapa de finalização, também o Sport Lisboa Benfica, a maior parte dos golos que tem é nesta zona, com a envolvência de um ponta-lança que também ele faz muitas vezes a diagonal contrária para libertar ou para arrastar, considerando que vamos atacar numa zona exterior, vamos finalizar do meio espaço, um ala a entrar numa zona interior, um médio ofensivo que pode rasgar numa primeira zona, pode ficar numa zona atrasada, o médio que pode entrar ou pode ficar aqui numa segunda zona. Também mantém um bloco de 3, mais fixo, mais estanque, para procurar pressionar de imediato o adversário e procurar pressionar para a frente. Talvez fruto das características dos jogadores de ontem, foi mais evidente a preocupação em pressionar para a frente, fechar a diagonal e obrigar o adversário a bater a bola na profundidade, o que por vezes deixou situações, como falámos anteriormente, com alguma regularidade de 1 contra 1, pelo menos 4 vezes, entre central e ponta de lança adversário. Não conseguindo ganhar a bola nesta primeira fase, o primeiro instante de pressão, o comportamento do Sport Lisboa Benfica é ligeiramente diferente. Em reorganização defensiva e em situação de 1 contra 1, o que acontece é que parece-me existir uma preocupação maior de controle da zona interior, fechar este espaço, do que controlar o jogador que está em condução de bola. Exemplo, o golo que o Sport Lisboa Benfica sofreu, 1 contra 1, o central distante, uma recepção para dentro, entra no espaço interior. Depois de ser ultrapassado, obviamente que os dois médios juntam-se e fecham o espaço, a questão do lateral a procurar rapidamente reorganizar do centro para fora, de trás para a frente, e os princípios estão lá todos evidenciados. Quando em organização ofensiva, quando a equipa procura pressionar, como foi o caso de ontem, pressionar mais alto, muitas vezes com 2, com alguma dificuldade, o que o Sport Lisboa Benfica procura fazer é condicionar para pressionar, ou seja, procura que estes dois jogadores consigam fechar as linhas de passe para que estes jogadores batam e sejam estes jogadores, seja centrais, laterais ou médios, a recuperar a primeira bola e eu disputar a segunda bola na eventualidade de ser necessário. Ontem mais difícil pelo aproximar dos médios e também pela questão de quando os médios de Sporting baixavam e eu fazia, como disse, do lateral, à linha apoio, profundidade, por vezes há algum distanciamento com esta linha média, ou seja, muitas vezes a par, não em diagonais, o que liberta sempre esta linha de passe interior e esta diagonal para depois construir e chegar na zona de finalização. Num bloco mais médio, muitas vezes a equipa comporta-se com uma linha em 4 defesas, os 4 médios. Ontem houve instantes em que quase que havia aqui uma linha de 5 médios e um ponta de lança, principalmente na primeira parte, em que a referência é fechar o espaço, obviamente, e procurar que o adversário fique num corredor e não no lado de jogo. Situações do último terço, comportamento defensivo e este espaço que é muitas vezes explorado, central, lateral, é uma das zonas onde o Sport Lisboa Benfica tem sofrido mais golos. Difícil, naturalmente, por as questões da linha de 4, há mais espaço entre os jogadores. Este espaço é coberto muitas vezes pelo médio defensivo, o jogador de fora, o lateral que procura fechar a zona exterior. Por vezes, este jogador que não é tão intenso na pressão na organização ofensiva é o médio que tem que vascular e ficar numa zona exterior e o outro médio ajuda no corredor central, neste caso o Di Maria, que fica mais alto. E no comportamento tentar, então,
Zona, homem a homem, homem-zona. Se tiverem 2 jogadores vai ter que fechar um espaço interior. Segunda zona, o médio, uma marca penalti, também é a zona onde o Sport Lisboa Benfica sofre mais golos. Se necessário, que se o lateral adversário projetar estiver numa zona mais alta, o ala defende numa zona interior e posteriormente defende uma zona exterior, como foi o caso do primeiro gol do Sporting Clube Portugal. Ok, em transição ofensiva, a tendência é ou mudar rápido o lado de jogo, ligar e explorar o lado de jogo, ou a questão de jogar na profundidade, principalmente quando tem um ponta de lança de raiz, como foi o caso da entrada do Tengsted. Bolas paradas, só chamar a atenção de uma particularidade. Ontem foi declarado, na bola parada, defensiva, a clara tendência de explorar o Rafa. Ou seja, mal ganhava a bola, queriam sair na profundidade e procurar chegar o mais rápido possível ao setor ofensivo. Quanto ao lado mais estratégico, alguns aspectos que consigo evidenciar. O Sporting Clube Portugal, quando em organização ofensiva e o timing de pressão e a agressividade, não permitiu muitas vezes que esta linha de profundidade esteja descoberta. Só me lembro de uma ação do Rafa em profundidade na primeira parte. Depois de trocarem o ponta de lança, o Sport Lisboa Benfica conseguiu entrar 3 vezes com a bola na profundidade, ainda que não desse nada efetivo, mas conseguiu alargar a equipa. Neste momento de pressão e a forma como os médios nem sempre estavam descobertos e nem sempre conseguiam haver ligação, penso que há alguns momentos a dificuldade em ter largura no jogo ofensivo conseguiam, face ao tipo de pressão que o Sporting Clube Portugal fazia, uma pressão direcionada para um espaço de jogo em que reduziam, o corredor lateral reduz o número de linhas de passe e de opções para poderem jogar, condicionava muito aquilo que era a saída do Sport Lisboa Benfica, e durante muitos minutos o Sporting Clube Portugal conseguiu estar alto, pressionando, e conseguiu impor o jogo e estas ideias que anteriormente referi, muitas delas. Durante o jogo, a questão de poder atrair os jogadores para ganhar o espaço, ou seja, dentro daquela forma que falámos anteriormente de pressão e as diferentes formas que o Sporting Clube Portugal tem de sair e se libertar dos espaços de jogo de acordo com o adversário, a possibilidade e a capacidade que tiveram de criar uma zona pressionante, alargando o campo, forçando o Sport Lisboa Benfica a estar mais alto em muitos espaços, puxando os jogadores e lembrando-nos daquilo que é o primado do jogo para ter superioridade e ou igualdade numérica em zonas fundamentais, para posteriormente acelerar o jogo, seja num passe longo, seja através de condução, seja através de situações, tipo de exemplo, de permutas, como disse na explicação, Pote, Morita, Pote, e a questão técnica associada, que é a bola vir dentro e este jogador que é um pé contrário, os dois extremos pé contrários conseguem decidir de primeira, como conseguem receber e anular o defesa, como foi por exemplo o caso do Marcos Edward na segunda parte. Pelas especificidades técnicas, táticas, servir depois a dimensionalidade estratégica, que é criar um contra um, com ponta de lança que pode numa fase inicial fazer diagonal ao contrário, mas a tendência é entrar depois no espaço liberto. A dificuldade que o Sport Lisboa Benfica teve na ligação do jogo, principalmente durante a primeira parte, durante os primeiros 35 minutos, a questão do posicionamento do João Mário, muitas vezes a fazer o posicionamento do João Neves e a condicionar o espaço para ser a jogar, e a indefinição algumas vezes de quem é que estaria em apoio, e principalmente a falta de ataque à profundidade por parte de um dos corredores, ou dos dois corredores, por características dos jogadores, como mencionei, fazia que muitas vezes a pressão chegasse e a reinterseção fosse quase no momento que o Sporting mais gosta, que é o contra do contra, ou seja, há um passe, há uma interseção, o contra do contra-ataque, a bola é ganha e é padronizado no Sporting Clube Portugal, ganha a bola, primeiro passe para a frente, sempre que possível, se houver necessidade de jogo atrasado é o segundo passe para a frente novamente. Fazia que sistematicamente, seja pelos corredores laterais, seja pelo corredor central novamente, o Sporting conseguisse chegar, pressionar e instalar salto, não deixar que o adversário saísse a jogar novamente. Relativamente às alterações dos treinadores, curiosamente, a forma como eles intervêm no jogo, muitas vezes, no meu ponto de vista, é distinto. O Ruben Amorim parece ser mais proativo, ou seja, procura mexer, direcionar mais rápido no jogo,
e o Roger Smith procura que o jogo se defina para depois intervir no jogo. Curiosamente, neste jogo pareceu o contrário. 45 minutos altera um lateral, substitui e mete um ponta de lança de raiz primeiro, para poder ter as situações que pretende de finalização, e o Ruben Amorim, por limitações, e aí sim, voltando às questões estratégicas, jogadores do setor ofensivo, um cartão amarelo que o Paulinho viu ainda no banco, condiciona, para além das limitações físicas, condiciona obviamente aquilo que é a estratégia do jogo, retardou provavelmente aquilo que eram as substituições e as alterações que ele sentiria necessárias. A título de exemplo, o Sport Lisboa Benfica faz o primeiro golo no corredor lateral esquerdo do Sporting, faz o segundo golo que é anulado e só depois é que consegue substituir, subindo o jogador para o setor mais ofensivo e metendo um lateral nessa zona. Relativamente às substituições levadas a cabo, as do Sporting Clube Portugal não tiveram alteração sistemática, foi fundamentalmente, como estava a dizer, jogadores de cariz mais ofensivo. O jogo estava 2-0, uma competição a duas mãos, sem golos sofridos, apesar de neste momento os golos sofridos em casa não têm o peso que têm anteriormente, mas não têm golos sofridos e queriam manter esse resultado. As do Sport Lisboa Benfica levaram a alteração, um ponta de lança de raiz, a colocação de um jogador mais aberto, entrou mais tarde, mas um jogador mais aberto, o ajuste mais habitual, que é um defesa central que fica mais fixo, fazendo aqui um bloco de 3, lateral por dentro, e aqui a largura a ser dada, largura mais no meio espaço, por extremo. E por último, já aos 92 minutos, alteração para um 4-4-2, mais clássico, com os pés abertos, preferencialmente. O Benfica joga muitas vezes com os pés fechados, para procurar dar largura e entrar em situações de cruzamentos, explorando este espaço aqui nas costas da linha defensiva do Sporting Clube Portugal. Quanto à minha visão sobre os golos, o primeiro golo do Sporting Clube Portugal nasce numa jogada em ataque posicional, que a equipa está organizada de branco, como temos seguido, com uma atração, com o central a fixar no primeiro momento a posse de bola para que o adversário defina a pressão, um passe interior, um jogador em apoio, lá está em definição de jogo interior e eu profundidade, um outro jogador a arrastar a profundidade e em definição de quem vai defender o corredor lateral, primeiro passe na profundidade, comportamento contrário do ponta de lança a arrastar ao segundo central, como falamos anteriormente, e já dentro da área, ponta a arrastar ao segundo central e o extremo a vir numa zona interior, zona central. A equipa do Sport Lisboa Benfica reorganiza-se. Chamar a atenção que no primeiro instante o extremo Di Maria, que no jogo de ontem esteve bastante concentrado naquilo que são as missões defensivas, envolveu-se numa zona interior, está aqui na referência do Pedro Pote. Lateral contrário com chegada à área, como falámos anteriormente. Um médio Morita com entrada na área, numa zona interior, o que obriga aqui a linha defensiva a defender a zona, com um médio mais interior mais baixo. Um jogador a dar apoio. O ala numa zona a dividir para promover a zona atrasada. E depois o passe atrasado para o mesmo jogador, para o Martin Ullmann, quando a linha defensiva sobe, chamar a atenção para um movimento contrário do Pote. Di Maria está por dentro, o Pote muda e posiciona-se numa situação de segundo poste, com cruzamento a rasgar e uma situação de 3 contra 1 contra o defesa lateral direito. O segundo golo do Sporting Clube Portugal, uma recuperação de bola, com o Coates a entrar em condução. A questão que falámos antes, a importância de estar definido quem são os jogadores de largura, neste caso o Catano que está a abrir, um passe exterior com uma indefinição da zona de quem seria na pressão e do espaço para pressionar efetivo, uma diagonal do ponta de lança de Gyökeres e a questão que falámos anteriormente, ou seja, o central a tentar fechar uma zona interior, uma recepção forçou uma zona interior, questões técnicas e de ordem física, obviamente, conseguiu ganhar o espaço frontal e a finalizar. Situação de 1 contra 1, naquilo que provavelmente é o método de jogo ofensivo que o Sporting é mais eficaz, contra-ataque. Quanto ao golo do Sport Lisboa Benfica, um golo também em ataque posicional, numa fase inicial, uma envolvência por dentro por parte do Ornes, a bola circula, entrada numa zona média, a importância de o médio retardar o passe numa zona frontal para atrair a pressão, para libertar um espaço numa zona frontal, com movimento contrário do ponta-lança e um jogador aparecer aqui como médio ofensivo, com características pelo menos do médio ofensivo, receber e rodar, obrigar a linha do Sporting a encolher, principalmente o Mateus Reis muito por dentro, Di Maria na largura,
E os principais lances de perigo do Sport Lisboa-Benfica vieram quando Di Maria teve na largura no ponto lateral direito, passe exterior e depois o jogador que tinha subido numa zona interior, o Bornes, a aparecer juntamente com o ponta de lança numa zona a rasgar nas costas da linha defensiva. Salientar que o segundo golo anulado do Sport Lisboa-Benfica, a largura também estava a ser dada pelo Di Maria e obrigava o recolher e o alongar da linha, e quando isso acontecia o lateral saía, o timing de saída dava espaço para a ruptura, depois a dificuldade natural numa linha de 5 em fechar o espaço frontal característico do sistema. Esta foi a minha visão, espero que tenham gostado.